Fala, investidores! Vamos nesse vídeo dar uma acompanhada como é que está o Bitcoin, o mercado de criptoativos, nesta manhã de sábado, que tem o Bitcoin ali cotado aos 85.300 dólares, né? O Bitcoin está basicamente enfrentando aqui aquela linha de tendência de baixa e hoje pela primeira vez colocando um candle com o corpo todo, um candle comprador com o corpo todo para cima, né, dessa linha de tendência que marca os topos do Bitcoin desde lá de 20 de janeiro, né? E a gente segue aqui a gente segue com os níveis mais importantes para o Bitcoin no momento, que são níveis importantes aí para a confirmação, talvez de um movimento mais otimista para o mercado, investidores, o rompimento dessa região aqui, né? Que tem o topo que foi deixado ali em 25 de março, certo? E a média de 200 dias, a média móvel de 200 dias está lá em 87.900. Esse topo aqui foi deixado em 88.600. Romper esse topo significaria desconfigurar a tendência secundária de baixa do Bitcoin, né? Isso colocaria o mercado em uma vibração, acho que muito mais otimista, né? Pouco a pouco o otimismo seria retomado, porque com isso o Bitcoin se colocaria acima da média móvel de 200 novamente, voltaria a testar patamares lá dos 90, 91, 92, quem sabe uns 93 mil dólares, né? E eu acredito que isso se refletiria positivamente no sentimento do mercado. O que é importante a gente acompanhar e que deve gerar reflexo nesse curtíssimo prazo para o Bitcoin? O curtíssimo prazo está confuso, o mercado está vivendo um período de muita instabilidade, principalmente nesses caras aqui, ó, no Nasdaq e no S&P 500, né, nos índices de ações da Bolsa Americana. Quando a gente desce num time frame curtinho de 4 horas, a gente vê uma certa indefinição, né? Olha só, nos últimos dias aqui, tanto para o S&P quanto para a Nasdaq, certo? E o que vai ser decisivo para o Bitcoin, investidores, vai ser realmente a direção para a qual esses índices americanos seguirão, né, nesse início de semana. A gente teve sexta-feira como feriado nos Estados Unidos, um dia de pouca liquidez, o mercado não se mexeu muito. Final de semana hoje, amanhã os futuros de S&P e Nasdaq abrem, pode ser que a gente tenha alguma direção mais clara para o curtíssimo prazo no mercado na segunda-feira. Se nada acontecer, o mercado vai ficar tentando encontrar esse movimento direcional, testando, né, esse afunilamento aqui, tanto na Nasdaq quanto no S&P também, né? E aí, enquanto isso, o Bitcoin está demonstrando bastante força, bastante resiliência, né? Um membro do canal falou: Adriano, não fala que o Bitcoin está resiliente, que dá azar. E, investidores, a gente está vivendo um momento em que não adianta falar, não tem nada que a gente fale que parece trazer sorte para o mercado, né? Realmente 2025 está sendo um ano desafiador aqui, mas o Bitcoin está, assim, apresentando um aspecto de resiliência. Eu falo a palavra resiliência, eu já lembro desse comentário, eu dou risada. Já que isso pode ser visto no próprio gráfico do Bitcoin contra a Nasdaq, né? A Nasdaq, investidores, teve uma queda. Olha a queda da Nasdaq, Jesus amado. Foi uma queda num patamar de 26%, cara. E isso é um aspecto de maturidade muito grande no Bitcoin, que resistiu, né, a essa queda muito bem, né? Tivemos 30% de queda no Bitcoin, mas isso aqui o investidor que já entendeu o Bitcoin, já se acostumou com a volatilidade do Bitcoin, ele come essa queda com farinha, né? Isso aqui não é nada para o BTC. Na Covid-19, investidores, eu não posso nem falar esse nome no vídeo, vocês sabiam disso? Isso aí atrapalha aqui, o YouTube já não vai entregar esse vídeo para alguém porque eu falei esse nome, mas tá tudo bem. Lá, quando a gente teve aquele crash da Nasdaq, aquele março de 2020, tá? A Nasdaq caiu 32%, não foi muito mais do que ela já caiu agora, né? Vocês viram? 26% caiu. Gente, aqui o Bitcoin derreteu ao infinito, tá? Eu tava vivendo o meu primeiro ciclo completo, e tinha várias inseguranças típicas de um primeiro ciclo do investidor nesse mercado. E naquele momento eu cheguei a olhar, tava contando para os membros aí, cheguei a olhar a minha watchlist assim, eu falei, será que é possível essa porra a zero mesmo? Fiquei assustado. O Bitcoin caiu muito forte e de uns anos para cá o Bitcoin amadureceu muito a nível de conceito, como ativo de proteção, toda aquela narrativa real que a gente conhece do BTC. E aí a Nasdaq caiu 26% e o Bitcoin, cara, ele se portou muito bem, né? E assim, uma coisa é fato, o investidor que não tiver estômago para conseguir superar uma volatilidade de 30% no Bitcoin, ele não pode ter capital exposto ao BTC, né? Ele tem que investir em outras coisas.
E talvez passar a ser um investidor de Bitcoin quando o Bitcoin, talvez daqui uns 10 anos, quando o Bitcoin tiver um nível de volatilidade mais pareado com a volatilidade do ouro. Só que aí, brother, o Bitcoin vai estar $1 milhão. Sei lá quanto é que o Bitcoin vai estar. Para mim, na minha experiência, sempre compensou suportar a volatilidade do Bitcoin, até mesmo do mercado cripto, né? Então, eu vejo sim um mercado resiliente, mas ao mesmo tempo suscetível também a sofrer volatilidades em função desse curtíssimo prazo aí, tarifação, negociação de comércio dos Estados Unidos com grandes nações, um monte de coisa acontecendo que está realmente colocando o mercado global em 2025 em um ambiente de instabilidade, de incerteza. O mercado não gosta disso, o mercado quer previsibilidade. E a gente não tem esse cenário, então muitas dúvidas e incertezas no momento, e esse é o risco. Certeza a gente nunca teve de nada aqui dentro desse mercado, né? Então a gente tem temos experimentado bastante volatilidade no mercado. E aí eu quero só dar um giro bem rapidinho pelas altcoins. Faz bastante tempo que eu não olho o gráfico das altcoins publicamente aqui no canal, apesar de olhar sempre com os membros, nas análises dos membros. Vamos dar um giro bem rápido, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Duas visões. Uma visão de médio prazo, que é o time frame diário, e aí a gente vai dar um giro bem rapidão, sem olhar muito essas altcoins da watchlist. Veja que a gente, no diário, segue em tendência de baixa. O que é uma tendência de baixa, Adriano? É uma progressão de topos e fundos descendentes, certo? A gente não tem aspectos de reversão de tendência das altcoins nesse médio prazo, tá vendo? Tá quase tudo igual, tá vendo? Abaixo da média de 200 e tudo com topos e fundos descendentes, tá vendo? Tudo que eu tô passando aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem a FET aqui. A FET é uma das primeiras a estar potencialmente desafiando o topo que ela deixou ali em março. Mas a grande maioria ainda não fez esse movimento. A Jasmine também fez um movimento legal nos últimos dias aqui. Voltou a retestar ali, ó, a um nível de resistência. Tá vendo? Nível de resistência lá. Tudo bem. KSM sem reação. Lido também. Link também. Maker também. Pendle está num processinho aqui mais interessante. É uma das altcoins que nos últimos dias tem apresentado algum nível de força, né? Recuperou bem parte das quedas, está deixando fundos descendentes no diário, ou seja, um cenário aqui para Pendle diferente da grande maioria das altcoins. Tá? Cenário um pouquinho melhor. Solana no diário também ainda não nada tão empolgante, mas já próxima de testar o último topo, que foi $148, né? Romper esse topo desconfigura a tendência de baixa. Isso é tecnicamente falando. Profissionais encaram um gráfico assim. Quando a tendência de baixa é rompida, quando o último topo dessa progressão de topos descendentes é rompido. Quer dizer que vai então romper e explodir, sair igual um foguete com alta? Não. O mercado tem 3 direções possíveis, para cima, para o lado e para baixo. Às vezes a gente rompe o topo, acumula lateralmente para depois subir. Ou, no melhor cenário, já rompe e começa a fazer progressão de topos e fundos ascendentes, o que eu acho que grande parte do mercado está esperando nesse momento, a grande maioria dos investidores. Veja que Sui também não apresenta um cenário interessante, Uniswap também, VET também, XRP também, progressão de topos e fundos descendentes desde lá de 16 de janeiro. Aí, no curtíssimo prazo, que é sensível e muda de uma hora para outra, eu posso chegar aqui e falar para vocês assim, investidores, no curtíssimo prazo o cenário está se configurando interessante. Aí amanhã eu posso aparecer aqui e falar, ó, deu M, mudou tudo. Curtíssimo prazo é muito sensível, muda tudo. No curtíssimo prazo eu vou descer no 4 horas para mostrar para vocês que, olha como tá diferente. A gente já começa a ter fundos ascendentes no 4 horas, muitas criptos formando pivôs de alta. Progressão de topos e fundos ascendentes no 4 horas, tá vendo? Ó, testando topos, veja que algumas já estão se colocando acima da média de 200 do 4 horas, deixando fundos ascendentes, tá vendo? Ó, a DOT aqui tá deixando uma formação de triângulo de alta, veja triângulos de alta em outras altcoins também. Algumas ainda não apresentaram grandes sinais de recuperação, nem mesmo no 4 horas, como a Ethena, a EtherFi também. A FET, veja como a FET está num processo mais avançado. Curtíssimo prazo, muito sensível, tá? E o que a gente espera? Que esse movimento do curto prazo comece a ser visto no time frame diário, que é o time frame para quem investe de médio para longo prazo, você tem que olhar o diário. O 4 horas é para quem está fazendo trade de curto prazo. Mas aqui a gente já tem um cenário interessante na FET, veja. A Injective também está testando os topos ali, então um cenário que começa a se configurar de uma maneira até interessante no curtíssimo prazo, mas repito, falei já 1 trilhão de vezes que o curto prazo é bem sensível, tá? Então, apesar do diário ainda tá feio, a gente começa a ver alguma sinalização dentro do 4 horas que
pode, quem sabe, fazer com que a gente tenha uma sinalização melhor no próprio time frame diário, beleza? Então, esse é o cenário de momento aqui, dominância segue em alta e escalando, ainda sem sinais de queda, e esse é o ambiente de momento aqui, certo, investidores, para o mercado de criptoativos. Eu fiz uma análise muito mais completa nessa manhã, eu gravei um Café com Bitcoin, 38 minutos de análise, onde a gente repercutiu muito mais no detalhe os gráficos, muito mais no detalhe tudo. Essa análise está disponível para os membros, a gente falou sobre isso aqui, né? A possibilidade do Trump demitir o Jerome Powell e os possíveis reflexos disso no mercado. A gente falou também sobre essa reportagem que assustou os investidores, né? Coinbase vê sinais de novo inverno cripto e adota postura defensiva. Enfim, vou deixar aqui esse convite para você fazer parte do nosso canal de membros. Aí você vai ter essa análise fresquinha que acabou de sair, quase 40 minutos de estudos e reflexões do mercado. Então, antes de você sair do vídeo, clique aqui no botãozinho Seja Membro para você conhecer o nosso programa de membros e muito provavelmente você vai querer fazer parte. Vale a pena investir em uma comunidade. E você que chegou aqui no canal pela primeira vez, deixo o convite para você se inscrever e fazer parte da comunidade de investidores que mais cresceu aqui no YouTube nesse último período de um ano, tá? Faça parte você também do canal Investidor Smart. E isso aqui, investidores, é a tabelinha de taxas que são cobradas pela Mexi, a corretora parceira do canal. Veja que são as menores taxas do mercado, inclusive comparadas com algumas outras corretoras aqui, certo? E na negociação que eu fiz com eles, todo mundo que abrir a conta pelo meu link, o link está aqui na descrição, vai basicamente ter a menor taxa do mercado assegurada, tá? Então não fique negociando criptoativos em corretoras que cobram taxas abusivas e não tem mais motivo para um brasileiro comprar ou negociar em futuros em outra corretora que não seja a Mexi, já que ela é a que tem uma excelente liquidez, as melhores taxas do mercado, e se você abrir pelo meu link, você vai ter a menor taxa do mercado assegurada. Consigo isso para vocês. É uma corretora que tem prova de reserva dos ativos que estão sendo negociados pelos clientes, um maior limite de saque sem KYC, ou seja, não faz sentido operar em outra corretora mais. Então deixo o convite para vocês abrirem as suas contas e nós seguiremos em frente, teremos análises novas no canal nesses próximos dias, com uma expectativa de que a gente tenha alguma paz e que a gente possa ganhar dinheiro, né? Eu tava falando para os membros, Donald Trump, pelo amor de Deus, deixa a gente ganhar dinheiro. Donald Trump trouxe um aspecto de instabilidade muito grande para o mercado, né, investidores, nesse ano de 2025, que está sendo... a gente está tendo que ser muito, muito forte e resiliente para, enfim, superar tudo que está acontecendo, mas eu acredito que vai valer a pena. Tá bom? Então, inscreva-se no canal, seja membro para fazer parte da nossa comunidade fechada do Telegram e ter acesso a todos os conteúdos exclusivos. Um forte abraço.